Bom, vamos fazer um balanço sobre o setor sucroalcooleiro nesse ano de 2016. Após 2014, 2015 de um grande prejuízo, foi um ano de recuperação, pelo menos. Foi um ano de recuperação, os preços reagiram, né? Tanto no açúcar quanto no etanol, tivemos preços bem melhores do que foram nos últimos anos. Então, o setor realmente tem o que comemorar nesse momento. Bom, os preços subiram tanto para o açúcar quanto para o etanol. O que você diria que foram pontos positivos para o setor nesse ano de 2016, assim, além dessa elevação dos valores? Com os novos preços, com os preços em patamares onde estão os preços atuais, você consegue controlar aquilo que estava, vamos dizer assim, matando o setor, que era o endividamento. O endividamento decorrente dos últimos anos, pela falta de preço, ele foi se avolumando, crescendo, taxa de juros elevadas no país, e ia levar o setor realmente para um colapso. Então, o primeiro ponto dos preços altos foi que você estancou esse crescimento da dívida e, de uma forma gradual, você agora vem reduzindo essa dívida. Vai levar um bom tempo, mas para níveis operacionais que não inviabilizem o negócio. Então, esse foi o grande... Quer dizer, nós estancamos o crescimento de uma dívida que, com certeza, ia colocar o setor em risco. Falando um pouco sobre o mercado de açúcar, no começo do ano havia uma expectativa de um déficit global muito grande, ou seja, um consumo bem maior do que uma oferta. Esse déficit foi diminuindo ao longo de 2016, as estimativas das consultorias foram diminuindo. Isso prejudicou o setor de alguma maneira ou não? E qual que é a expectativa para 2017? Eu acho que não. Esse déficit, o mercado fez o papel dele. Como você falou, no começo havia um anúncio de um déficit muito grande, os preços reagiram a esse déficit. Ao reagir a esse déficit, você vai aparecendo novas produções. Então, aqui no Brasil, o ano passado, que a gente não maximizou a produção de açúcar, esse ano as usinas foram no limite, produziram o máximo possível de açúcar. Outros países também, atraídos pelos bons preços, também colocaram uma oferta adicional de açúcar, de tal sorte que esse déficit foi convergindo e, ao mesmo tempo, o preço se estabilizando. É muito melhor você ter preços estáveis bons do que picos de preço que duram pouco e trazem só desorganização para o setor. Então, acho que é um grande ponto esse ano, é esse daí. Falando agora um pouco sobre a política para o etanol. Bom, a Petrobras teve uma mudança de diretoria e também uma mudança de postura diante do mercado. O quanto isso trouxe de benefício para o mercado sucroalcooleiro? O setor comemorou isso de uma forma assim, bastante entusiasta. A gente havia pedindo isso ao governo, uma política muito mais transparente de combustíveis, porque o nosso concorrente é a gasolina. O setor sucroalcooleiro, o etanol flutua ao sabor dos fatores de mercado. Custo de produção, oferta, clima. Então, os nossos preços de etanol estão flutuando o tempo todo. E, artificialmente, a gasolina sendo mantida em patamares abaixo do preço internacional, traz uma concorrência muito maléfica para o setor. Então, o setor sabe concorrer. Agora nós estamos numa nova política onde os preços internacionais serão o norte da nova política da Petrobras. Para cima ou para baixo, não é esse o ponto. Pelo menos nós temos uma previsibilidade. Sabemos onde são os potenciais de preço, cabe a nós estudarmos esse mercado, oferta de petróleo, quer dizer, torna um pouco mais complexo, mas também mais visível, onde o nosso planejamento pode realmente avançar. Nós estamos falando de uma cultura de um ciclo de 5 anos, então é mais do que necessário ter isso. É um planejamento mesmo, né? Até porque o setor, quando teve a baixa no preço da gasolina nos últimos 2 meses, não houve uma reação contrária, né, do setor sucroenergético, que agora teve essa alta, mas é tudo acompanhando mesmo o preço de petróleo, consumo, toda essa questão, né? Perfeito. O beneficiado disso é o consumidor. Acho que é ele que, ainda mais que ele tem a opção de 2 produtos, gasolina e etanol pelo carro flex, ele só pode comemorar. Então, vão ter momentos em que a gasolina pode subir muito e o setor de etanol pode estar num bom nível de produção que ele não acompanhe esse aumento. Você mantenha o etanol num determinado patamar que torna-se extremamente vantajoso para o consumidor. Ou o inverso. Né? Pega um ano ruim, de uma seca, onde a oferta de etanol é pequena, a gasolina pode ser mais vantajosa. Quer dizer, quem ganha com esse processo são as usinas que conseguem planejar, a própria Petrobras, que agora está inserida dentro de um mercado internacional, ela vai ser medida exatamente igual a todas as outras
empresas do setor, e o consumidor que sempre vai ter que ficar atento a preços na bomba de gasolina e etanol. Foi lançado agora pelo governo, pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com o MAPA e o governo federal, o programa Renova Bio. O setor diz que essa, pelo menos, é uma iniciativa do governo de chamar os representantes do setor sucroenergético para conversar, para ver quais são as demandas. O que você acha desse novo programa? Olha, ficamos muito satisfeitos de realmente participar desse processo, né? O governo, nos anos anteriores, ficou muito fechado, criou uma política própria que ninguém sabia, desastrosa, né, para todos. E agora você encara isso como deve ser. Porque nós temos um modelo que praticamente lugar nenhum do mundo tem. Você tem um modelo estatal produzindo gasolina e o modelo privado produzindo etanol, e eles se encontram na bomba, competem. Então, tudo que você tem que planejar, e nós temos um país continental, então nós temos que ter uma visão de longo prazo. Nós temos limitações das nossas refinarias. As refinarias da Petrobras não atendem a toda a demanda. O setor sem planejamento, ele vai ficar estagnado e não vai atender a demanda de etanol. O que vai acontecer? Vai acontecer um caos. Nós não vamos ter o combustível que a sociedade vai precisar. Quando você junta essas forças, governo, que é o órgão que tem o papel de organizar isso tudo, porque ele é detentor dos impostos, qual produto que tem mais imposto, que tem menos imposto, a Petrobras na produção, para planejar a sua produção. O que o mercado vai precisar? Mais gasolina? Então eu tenho que fazer novas refinarias ou adequar portos para receber a gasolina importada. E o setor tem que produzir, investir, por enquanto expandir a área, ganhar produtividade, novas usinas, mas tudo isso precisa ter um planejamento. Então o Renova Bio, ele vem com esse objetivo, de realmente trilhar o papel de cada combustível dentro da matriz energética e com a menor intervenção possível do mercado. É isso que a gente quer. Acho que o governo acerta ao chamar o setor está pronto, está preparado. São momentos difíceis que ainda o setor vem atravessando, mas a vontade e a capacidade de investir, ela está aí. Basta ter regras claras que realmente a gente vai atender esse plano de uma forma e mais uma vez sai ganhando a sociedade. Bom, você falou sobre a questão de impostos e de intervenção do governo. Qual que é a sua opinião sobre a CID? Você acha que ela volta e isso pode beneficiar o setor? Vamos olhar a CID no papel que ela foi criada. O que a CID foi criada? A CID foi criada no sentido de penalizar os combustíveis fósseis em detrimento do biocombustível. Por uma razão muito simples. O combustível fóssil, ele é um produto que a gente chama de prateleira. Ou seja, basta você processar e tem a gasolina. Então, sofre as alterações de preço. O produto renovável, ele é um processo muito diferente. Precisa de um planejamento. Quando você fundeia uma lavoura, são 5 anos, até você obter os resultados. Então, a criação da CID foi nesse sentido. O governo utilizou-se da CID, reduziu e chegou a zerar a CID para não mexer nos preços dos combustíveis na refinaria. Então, foi um mau uso da CID que causou todo esse impacto no nosso setor. Então, temos que olhar a CID sobre esse aspecto. Ela deve voltar com uma forma também de incentivo aos renováveis, né? Seja ele qual for, o governo deve arbitrar um valor pelo qual as externalidades do etanol são valorizadas. Então é nesse sentido, o setor não quer um imposto, não, simplesmente vamos valorizar. Para quê? Para que eu possa aumentar essa produção e a gente ter uma matriz mais limpa, ter um produto realmente renovável, que gera divisa dentro do país, que gera empregos. É nesse sentido, muito menos emissões. Então vamos pensar sempre nesse sentido. Quem emite mais CO2 paga mais, quem emite menos paga menos. Então esta é a lógica com que o setor vai atravessar e vai aumentar sua produtividade e vai reduzir seus custos. Então lá na frente vou precisar de uma diferença muito menor e vou estar emitindo muito menos.
Falando em aumento de produtividade, não houve investimentos nesse sentido nos últimos anos, porque o setor estava endividado, quebrado. Há uma expectativa de melhora, então, nesses investimentos para o próximo ano, já que 2016 foi mesmo o ano da retomada do setor sucroenergético? Sem sombra de dúvida. Os preços hoje permitem que você gradativamente vá retomando tudo aquilo que é o normal para você atingir produtividade. Tivemos perda de produtividade que afetou seriamente o resultado das empresas. Então, essa geração de caixa proveniente desses preços hoje vai permitir você fazer tratos culturais, os defensivos, os inseticidas, enfim, adubação correta para você manter os níveis de produtividade, fazer a renovação dentro daquilo que é o normal, para manter o canavial jovem e ele produtivo. Então esse passo, ele vai ser dado. Então essa é a busca nesse momento das unidades produtoras, né? Então no primeiro, vamos voltar à produtividade que um dia já tivemos, que fomos prejudicados por todo esse processo. A partir daí, tem novas tecnologias, tem variedades, manejo, novas máquinas, tudo isso vai trazendo um ganho de produtividade, mas volta para o ponto inicial. Precisamos de um ambiente claro, regras, aí sim, todos vão sair ganhando. Ok, muito obrigada pela sua vinda, pelas suas explicações, Tarsila. Obrigado. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Tarsilo Rodrigues, ele é diretor executivo da Bioagência. Voltamos ao programa.